Fala família, do Boxe Chinês, saudações. Hoje vamos falar sobre o Sanda, Sanshou, cada um se chama de um nome, ficou mais conhecido aqui pra gente como boxe chinês, mas na verdade é Kung Fu. Tá, mas você me pergunta qual que é a diferença do Sanda, Sanshou pro Kung Fu? Aí eu vou te dizer, nenhuma. O Kung Fu são as técnicas, e você vê vários estilos, os katis para demonstrar cada posição separadamente e a junção delas, para isso serve os katis. O boxe chinês ou Sanshou é o uso prático de todas essas técnicas. Acabou acontecendo, se pegou toda aquela parte dos movimentos tradicionais e foram levados para dentro do Sanshou, que é a parte de combate, que é onde você coloca duas pessoas, um frente a frente com a outra, e você entra em combate. E aí você coloca as técnicas do Kung Fu à prova. Quem vence? O melhor atleta, aquele que estudou melhor, aquele que treinou melhor as técnicas de Kung Fu. Se o Kung Fu é conceito, Sanda é a prática, ação, luta. Soco, vale. Chute, também. E que tal um pouco de wrestling? Jogar o oponente para fora do ringue. É válido e ajuda muito a pontuação. O Sanda é a combinação dos melhores elementos da arte marcial chinesa. E no wrestling, o princípio básico é derrubar o seu adversário com a maior velocidade possível. Há uma frase que resume perfeitamente essa técnica. Eis o lema do Sanda: Yuan Qi, Jin Da, Qie Shen Shuai. Em português fica um pouco mais comprido. Se seu inimigo estiver longe, chute. Se chegar perto, de soco. E se chegar ainda mais perto, agarre-o. A tradução do termo mandarim Sanda é mãos livres. Chega a lembrar o antigo Vale Tudo, em que as regras permitiam golpes, digamos, mais sujos. E já foi quase isso. Os primeiros registros de Sanda datam do século X. Cerca de 500 anos antes, por exemplo, do que a construção da Cidade Proibida, o símbolo mais famoso da época em que a China era governada por longas dinastias. Conta a história que, na época, essa técnica era utilizada para selecionar os melhores guerreiros. O detalhe é que eram lutas sem limite de tempo e absolutamente sem qualquer regra. Dentro desse contexto militar, o Sanda permaneceu com pouquíssimas proibições por muitos anos. E, às vezes, a brutalidade era tanta que até o século passado, por volta de 1930, alguns campeonatos ainda eram cancelados porque o governo tinha medo que um dos seus melhores mestres, também oficiais de alta patente do exército, morressem nos combates. Onde um dos nossos grandes mestres aqui, o Daniel Dionísio, ele fala bastante do Sanda, bastante do boxe chinês. E eu vou aproveitar uns pedacinhos desse vídeo dele para você entender um pouquinho mais sobre o boxe chinês. O Sanda é Kung Fu. O Sanda é a parte de combate do Kung Fu. E a China desenvolveu o Sanda nessa época para os soldados irem para a guerra, para o corpo a corpo. E aí, cara, não tinha regra, né? Era matar ou morrer. Mas ali foi desenvolvido o Sanda dentro do exército, né? A gente tinha um Sanda militar ali, uma coisa mais agressiva, uma coisa mais afinco da guerra mesmo. Logo se estendeu isso para alguns campeonatos clandestinos dentro da China, onde os atletas e as pessoas que participavam saíam muito machucadas, né? Tinha umas rinhas de galo, assim como foi o MMA lá atrás, né? Começou aquela coisa esquisita e hoje é o que é o esporte, o MMA. Com o Sanda não foi diferente. Começou nas lutas clandestinas, depois foi criando-se regras, essas regras foram mudando, e aí sim, especificamente, em 1990, a gente vira um desporto oficial, com regras, equipamentos, com uma área oficial que é suspensa, né, de 8x8, que a gente chama de Lei Tai. Ainda demorou mais alguns anos para que o Sanda, enfim, ganhasse os contornos de um esporte. Mais e mais alunos estão aprendendo Sanda. Nós entendemos que a arte marcial pode educar as pessoas a serem fortes, ter responsabilidade, ficar aptas a enfrentar desafios e tomar decisões. Ensina ainda o ideal de equipe e de competição justa. O Sanda, que já foi chamado de Sanshou, é conhecido como boxe chinês. Tem federações pelo mundo todo, inclusive no Brasil. Sempre lembrando, Sanda é parte desse enorme rio chamado Kung Fu.
E outras modalidades muito tradicionais, como karatê e taekwondo, também beberam dessa fonte. Na China de hoje, Sanda é a modalidade de combate mais praticada no país e também um grande mercado, inclusive com universidades próprias. O desenvolvimento mesmo do Sanda foi em 1978, quando nós tivemos regras mais específicas sobre competições, e os lutadores passaram a usar equipamentos como luvas e proteção para a cabeça e para os dentes. Depois de muitos e muitos anos, nós podemos considerar o Sanda um esporte seguro e interessante. As 3 técnicas básicas de ataque são os socos, os chutes e o wrestling. Na maior faculdade da capital, Pequim, milhares de alunos aprendem não só esse lado moral, mas também tentam todos os anos ingressar no rentável e seguro mundo do Sanda. Formados aqui, os jovens podem se tornar professores, árbitros ou ainda entrar para um batalhão especial da polícia, que exige esse diploma. Muitos ainda acumulam um curso de administração para se tornarem empresários do ramo. Novos talentos surgindo a cada dia não faltam. Todos os meses, uma infinidade de torneios é organizada por todo o país e para atletas de todas as idades. Saímos da teoria, de volta à prática, aplicação e regras. 4 posições básicas de soco, 6 de chute. Em 3 rounds a pontuação funciona assim. Soco na cabeça vale 1 ponto. Se acertar um chute, 2 pontos. Derrubar o adversário e permanecer de pé, também 2 pontos. Se cair junto por cima, leva 1 ponto. E o mesmo princípio vale para arremessar o oponente para fora do ringue. Só não vale empurrar deliberadamente. Os juízes estão sempre ali para avaliar e no fim é a mesma quem aponta o vencedor. Não tem mais cara de briga, com regra, técnica, espírito. Hoje, Sanda é luta e muita ação. Uma das maiores dúvidas que as pessoas têm quando eu falo que eu treino boxe chinês é quando você vê um campeonato de Sanda ou um campeonato de Sanshou, você não vê cotoveladas, né? Mas na Kung Fu não pode tudo. Pessoal, nós treinamos todos os tipos de técnicas. Quando você pega, nós somos do Kung Fu, então entenda isso. Quando você pega tipo um estilo Shaolin, que você vê os catis, você vê lá cotoveladas e joelhadas. Nós também treinamos isso, mas não executamos nos campeonatos de Sanda por causa das regras. Mas o que mais você vai ver são atletas de Sanda, de Sanshou, participando de outras modalidades, de outros esportes, de outras artes marciais. Então nós treinamos sim, cotoveladas e joelhadas para usar em outros campeonatos. Mas todo atleta de Sanda aprende as técnicas de cotoveladas e joelhadas. Eu não luto pela medalha. O treino para mim é importante, o caminho. É por isso que eu treino. É para isso que eu vivo. O boxe chinês está muito longe de ser uma coreografia cinematográfica de O Tigre e o Dragão. Das lições teóricas aos golpes de extrema pegada, o Sanshou é uma arte marcial completa. E ao contrário do que os desavisados pensam, a técnica ensinada se adaptou tão bem e ficou tão moderna que já pode e deve ser praticada por lutadores de MMA. O jiu-jitsu e o Machida Karatê enfrentaram muito preconceito antes de conquistarem o reconhecimento. E o Sanshou vem trilhando um caminho de persistência e eficiência que certamente chegará à popularidade merecida. Sanshou, se a gente for verificar o que significa, né? San significa livre, shou significa mãos. Então é a parte desportiva da arte marcial chinesa no campo amador. E nós temos também o Sanda, San livre e Da golpear, que já é a parte profissional que vem crescendo muito no Brasil e no mundo.
o Sanshou ele é dividido em 3 departamentos: técnicas de mão, técnicas de perna e técnicas de queda. Então hoje um diferencial em comparação às outras modalidades de luta acaba sendo a queda. O lutador sendo bom em trabalho de antecipação de queda preserva ele de troca de golpes, e o que faz ele não só a soma de ponto, como até finalizar uma luta. Então o Sanshou ele poderia ser um item que vai enriquecer muito o trabalho de um praticante de MMA. Ó o quadril aqui, eu vou bater o quadril pra dentro. Eu vou entrar e bater o quadril pra dentro. Se você pegar o boxe chinês, treinar algumas outras modalidades, com certeza vai acrescentar, como o Lyoto Machida. Ele é campeão do Ultimate Fight, ele é do Karatê, mas ele treina Jiu-Jitsu, ele tem conhecimento de outras artes, né? Então, e como o lema diz, nós socamos, chutamos e derrubamos. Eu falo que eu treino boxe chinês, ninguém entende. O que é isso? Boxe tailandês? É boxe? Mas o que é isso aí? Quase ninguém conhece. Então, para tirar a dúvida da maioria das pessoas, eu peguei um apanhado de reportagens sobre o Sanda, sobre o Sanshou, sobre o boxe chinês. Eu vou mostrar o que é boxe chinês. Sim, este é boxeador chinês. E se ele aparecer aqui de novo, não sairá daqui com vida. O dragão se bateia com o rabo. Então, e como o lema diz, nós socamos, chutamos e derrubamos. É uma arte de guerra, foi feito para combates corpo a corpo. Então, varia todo tipo de técnica. A única diferença é que hoje, os campeonatos de Sanda, até por causa das regras e do cuidado com o oponente, não são válidas as cotoveladas. Mas todo atleta de Sanda sabe dar cotovelada e joelhada muito bem. Então sim, o Sanda é uma arte de guerra, é uma arte para a rua. Eu arrisco dizer que é uma das artes mais completas que existem no seu dia a dia. Porque começa onde toda luta começa, que é você frente a frente com seu oponente, você mede a distância, então vai usar chutes, socos. Se o oponente te agarrar, você tem sim a técnica para aplicar as cotoveladas, e se for necessário, você consegue agarrar o oponente e jogar ao solo com as técnicas de Swai Jiao, que também são treinadas dentro do boxe chinês. Resumo da história: Kung Fu, Sanda, Sanshou, boxe chinês. Nomes diferentes para uma arte só. No final de tudo, a arte vem se aperfeiçoando, se moldando, e hoje, até para a segurança dos atletas, existem regras, proteções. Existem campeonatos que usam protetor de cabeça, protetor de tórax e tal, e existem campeonatos mais profissionais que só usam o protetor bucal e as luvas. Espero que você tenha gostado do vídeo, que você tenha tirado as suas dúvidas sobre o Sanda, sobre o Sanshou, sobre o boxe chinês. Procure uma academia de boxe chinês próxima de você. Eu te garanto que se você procurar, você vai achar na tua cidade e você vai se surpreender com o tanto de técnica que tem dentro do boxe chinês. Hoje eu sou um professor de boxe chinês e realmente sinto muita confiança no que eu faço. Tanto trocar porrada, tanto chutar, quanto derrubar. Esse é o lema do boxe chinês. Então, muito obrigado, espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça, curte, compartilha, se inscreva no canal, envia esse vídeo pro seu amigo que tem dúvida, que nunca ouviu falar de boxe chinês e acha que é boxe tailandês, mas não é, existem diferenças, tá bom? Muito obrigado por tudo, até o próximo vídeo, valeu.